Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre os pequenos grupos, né? O que é o pequeno grupo, qual que é a importância do pequeno grupo multiplicador. Nós usamos essa sigla PGM, Pequeno Grupo Multiplicador, né? Pequeno porque ele se reúne no tamanho de uma sala de uma casa, né? O objetivo do pequeno grupo não é ter 15, 20, 30 pessoas no pequeno grupo, aí já é grande. O objetivo é grupos menores, onde as pessoas podem se reunir nas casas. É grupo porque trabalha essa questão da unidade, de estarem próximos, de caminharem, bem no sentido grupo mesmo, né? Porque um grupo trabalha unido, um grupo conhece uns aos outros, o grupo se fortalece nessa caminhada. E multiplicador porque não é um grupo fechado para si mesmo, é um grupo que vai sempre agregando novas pessoas, e à medida que acaba o sofá, as cadeiras da cozinha e já não tem mais cadeira de praia, chegou a hora da gente multiplicar e criar dois grupos. Então, de repente, o grupo que se reunir na casa da Letícia vai ser da Letícia e da outra Letícia. Ele vai se multiplicar, vai se expandir, vai ir para outras casas, e assim sempre podemos convidar mais pessoas, né? Normalmente a gente vê que grupos, às vezes começa um grupo de estudo bíblico, e aí começa a convidar as pessoas para ir no grupo, mas percebe-se que aí chega um momento que já encheu ali a casa, encheu ali o salão, e beleza, chegamos na nossa capacidade, fica por isso mesmo. E aí tem alguns grupos que às vezes estão 20, 30 anos se reunindo na igreja, sempre as mesmas pessoas, né? E no final não impacta a vida de outras pessoas, né? Tem grupos que se reúnem, mas não agregam, não evangelizam, não levam o evangelho para fora. E a igreja, ela só é igreja se ela é para os de fora. Uma igreja não existe para si só. Se a igreja for só para si só, ela já deixou o seu objetivo de ser igreja no mundo. A igreja de Deus no mundo é para alcançar outras pessoas, é para ser embaixada de Deus para o mundo, para que as pessoas possam alcançar o evangelho. O pequeno grupo, ele é uma ferramenta criada por Deus para que isso de fato aconteça. Tem uma frase desse homem, Ed Stetzer, ele é um americano, ele é implantador de igreja, uma das referências nessa área de implantação de igrejas, pequenos grupos, implantou igreja em Nova York e em outros lugares dos Estados Unidos. Ele diz que toda igreja saudável, toda igreja que é saudável, com uma frequência superior a 50 pessoas, deve criar uma rede multiplicadora de pequenos grupos, que pode tomar formas diversas, mas que cumprirá o objetivo de manter a igreja unida. Ou seja, 50 pessoas já é o tamanho da nossa juventude. Se vier todo mundo, dá isso. Então, uma igreja desse tamanho já deve pensar, se ela quer ser saudável, ela já deve pensar em ter pequenos grupos. Por quê? Porque em 50 pessoas é muito difícil manter a comunhão íntima com todos. Concorda comigo? É muito fácil você chegar no culto e em todos os cultos e ninguém saber o que você está passando, seus problemas, suas aflições, suas dificuldades. Às vezes a gente entra e disfarça os problemas atrás do nosso sorriso, a gente sai atrás do sorriso, senta no carro e quer chorar. E ninguém nem percebeu. Por quê? Porque é um grupo grande, às vezes é difícil a gente conseguir observar todo mundo. E às vezes no grupo grande a gente conversa um pouquinho com um, um pouquinho com o outro, nem dá tempo de entrar no problema. Então, um grupo, uma igreja saudável, acima de 50 pessoas, precisa criar o quê? Uma rede multiplicadora de pequeno grupo, sempre a questão da multiplicação, né? De ter novos pequenos grupos, e que tomará formas diversas. Por que formas diversas? Porque não às vezes as pessoas me perguntam assim, nós temos 2 PGMs hoje, tínhamos 3, um acabou parando, mas nós temos 2 PGMs hoje, e as pessoas perguntam, o PGM é toda quinta, né? Eu falei, depende do grupo, porque não tem um dia especial, tem que ser tal dia. O que eu peço para os líderes sempre é o seguinte, terça não façam, porque é um dia que eu posso, se a gente precisa fazer reunião, planejamento, conversa, vamos tentar fazer nas terças. Mas aí um pequeno grupo pode ser segunda, terça, de preferência não, mas pode ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, pode ser o dia que for. Pode ser onde for, pode ser na casa, melhor lugar, mas pode ser no colégio, pode ser na faculdade, pode ser um grupo de pessoas que se reúnem na faculdade, numa sala de aula, e ali louva a Deus e está evangelizando na sala de aula. Então, há formas diversas, né? Nós temos trabalhado até o momento o grupo variado, né? Quem quiser participa. Mas às vezes chega num momento que dá para criar grupos só de meninas, grupos só de meninos, grupos só de jovens. Conheço igrejas que tem pequenos grupos de criança, por exemplo. Só vai criança. A professora lá e sempre convida mais crianças. Daqui a pouco multiplica e já cria 2 grupos. E aí vai fazer trabalho com criança. Então, dá para ser forma diversa. O que não dá para perder é a essência de ser pequeno grupo e a essência de ser multiplicador, né? O pequeno grupo é o modelo de igreja proposto por Jesus, que prevê pequenos grupos. A igreja proposta por Jesus prevê pequenos grupos. Se você olhar o ministério de Jesus, como é que era o ministério de Jesus?
Ele caminhava sempre com um pequeno grupo, que eram 12 discípulos, né? E algumas vezes ele se reunia com os 12, algumas vezes ele pregava para multidões, depois ele conversava com os 12 a respeito do que ele pregou na multidão, algumas vezes ele pegava Pedro, João à parte e conversava com eles. Começa a observar as histórias de Jesus. É sempre assim, pregando para a multidão, muitas vezes conversando com os discípulos sobre aquilo ou outros ensinos, e algumas vezes tendo conversas individuais, que é o discipulado individual. É um modelo que Jesus Cristo propôs para os seus discípulos implantarem o reino de Deus no mundo. O cristianismo, ele nasce da perspectiva de pequenos grupos. Se nós olharmos a igreja de Atos era uma igreja que se reunia em pequenos grupos. Olhamos lá e lemos Atos, diz que eles se reuniam de casa em casa, e eles também se reuniam no pátio do templo para todo mundo junto louvar a Deus. Quer dizer, era uma igreja que se reunia nas casas, mas que também procurava ter a comunhão maior na comunidade. No caso deles era o pátio do templo, que era o lugar onde o judeu celebrava culto. O judeu não entrava dentro da sinagoga, ele celebrava no pátio do templo, né? Então eles tinham já esse costume, esse hábito na igreja primitiva, e depois, claro que com a perseguição ficou muito tempo só nas casas, porque daí não podia ter culto público, mas eles continuaram com igrejas reunidas em casas. E aí a gente se pergunta o seguinte: o pequeno grupo começou no Novo Testamento com Jesus? A resposta é não. Se nós olharmos, o pequeno grupo de Jesus não foi, pequenos grupos bíblicos não foi só trazido por Jesus. Pequenos grupos bíblicos, pequenos grupos de comunhão já foi criado por Deus lá no início do povo de Israel. Vamos voltar um pouquinho da história de Israel. Quando surgiu a nação de Israel? A promessa foi para Abraão, mas passou 4, 5 gerações até começar de fato a existir a nação. E quem que era o líder? Era Moisés. Ali está começando a igreja de Israel. Antes eles eram hebreus, ali começa o povo judeu, os israelitas começam ali, depois desse momento. E o que acontece? Acontece que Moisés é líder de uma grande nação, e ele não consegue, ele passa o dia inteiro ouvindo os problemas e não consegue julgar, não consegue acompanhar, não consegue ajudar todas as pessoas. Então vem o sogro dele, que é Jetro, que de certo estava preocupado com o relacionamento dele com a esposa, porque ele ficava o dia inteiro longe de casa, e chegou Jetro, que é alguém com certeza muito sábio. Ele chega e fala para Moisés, Moisés, não está legal do jeito que você está fazendo. Faz o seguinte, separa em grupos, pega um grupo pequeno e coloca um líder sobre eles. Pega um grupo de líderes, de vários pequenos grupos, pega esses líderes e forma um grupo com eles, com alguém que controle os casos deles. E assim vai fazendo até chegar em você, uma rede de grupos. Aí, deu um problema lá, dentro do pequeno grupo, que o líder não sabe resolver, ele leva para o supervisor dele. Se o supervisor dele não sabe resolver, ele leva para o coordenador. Se o coordenador dele não souber resolver, daí ele traz para você. E aí os seus problemas vão ser muito menores. Não apenas o seu tempo vai ser melhor, mas também as pessoas vão estar mais satisfeitas, porque vai ter alguém ajudando elas a conduzir o trabalho dentro do povo. E assim aconteceu. Então essa visão de trabalhar com os pequenos grupos para poder ter uma comunhão mais íntima, para poder podermos também resolver os nossos problemas, também podemos ter pessoas com quem orarmos, pessoas com quem caminharmos juntos, é uma visão bíblica que já existe desde o início da igreja de Deus, mas desde o DNA inicial de igreja já se prevê essa proposta de pequenos grupos onde a gente pode ter essa comunhão. Então é um modelo proposto por Jesus. A igreja de Atos, ela funcionava em 2 asas. O que é 2 asas? 2 asas é o que tem um pássaro, né? Todo pássaro que voa tem 2 asas. Concorda comigo? Alguém conhece um pássaro que voa com uma asa? Não voa, né? Sim ou não? Vocês estão pensando? Que não estou nem esboçando. Estou pensando aqui, talvez tenha, né? De cima do morro até o chão ele voa, né? O pássaro para voar ele precisa de 2 asas iguais, certo? Não pode ser uma maior ou uma menor, porque senão ele vai ficar voando em círculo, né? Ele não vai conseguir subir, não vai conseguir decolar. Uma asa então só também não vai conseguir decolar. Para que ele possa voar e voar alto, ele precisa desenvolver 2 asas, e elas têm que ter a mesma forma, o mesmo tamanho, para que possa ser aerodinamicamente possível que ela voe, para que ela possa atingir alturas altas, né? Por que eu falo isso? A igreja de Atos diz que ela é uma igreja de 2 asas. Como assim de 2 asas? Nós entendemos que uma igreja saudável é uma igreja que tem a asa dos pequenos grupos e a asa da comunhão no grande grupo que é a igreja.
O pequeno grupo, ele não elimina a necessidade de participarmos do grande culto, grande grupo que é o culto. Então são duas asas que nós temos para desenvolver. A asa dos pequenos grupos e a asa do grande grupo, que é o culto, a comunhão maior com todos os irmãos. A igreja de Atos era assim, eu já dei um spoiler antes, a igreja de Atos ela se reunia nas casas, de casa em casa, na comunhão com os santos, e se reunia no pátio do templo para a celebração, para a louvor e adoração ao nome de Deus. E essa é a proposta de Atos, é a proposta de Jesus, é a proposta de Deus para nós como igreja. Nós temos que desenvolver as duas asas. Senão, às vezes a gente fica assim confabulando, pô, a gente se esforça tanto, parece que as coisas não decolam, né? Tem pessoas que às vezes tentam, mas parece que não consegue voar, a gente até sobe alto, mas de repente desanima e já cai tudo de novo. Por que acontece isso? Porque às vezes a gente fica ali lutando, querendo lutar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa igreja interna, que nós somos igreja, mas também nós como igreja local. Às vezes a gente fica lutando para tentar conseguir as coisas, mas estamos só com uma asa. Aí nós lutamos, subimos um pouco, quando vê, não consegue decolar. Para que a gente possa decolar, a gente precisa ter esses dois momentos, né? Precisamos ter essa comunhão íntima com o discipulado, purificação, e precisamos também ter esse momento de culto. Nós não podemos deixar de nos congregar em culto. Uma coisa não substitui a outra, né? Os pequenos grupos, então, queridos, eles não têm o seu fim em si mesmo, ou seja, eles não são um grupo fechado. O objetivo não é assim, esse grupo é tão gostoso, são meus amigos, tá bom assim, vou ficar sempre assim. Aí a gente hoje, em vez de pequeno grupo, vamos ver um cinema todo mundo junto, porque o grupo pequeno é fácil você organizar essas coisas, né? Um grupo de amigos pequenos. E tem pessoas que às vezes caem nesse, que é uma doença do pequeno grupo, de achar que o grupo ele é para si mesmo. Não, ele é para convidar outras pessoas. A gente tem que sair um pouco da nossa zona de conforto, porque vai vir pessoas diferentes, né? Daqui a pouco vai vir alguém que eu não conheço, a gente vai ter que sempre estar aberto para receber outras pessoas. O objetivo do pequeno grupo é esse. Um dos problemas, uma das doenças da igreja, existem estudos sobre doenças de igreja, uma delas é grupos fechados, né? O que a gente chama de estruturas mortas. Parece ser muito bom até, mas não está agregando novas pessoas, né? E às vezes alguns grupos eles são assim. E se eles não estão agregando novas pessoas, não estão sendo abertos para receber outras pessoas, é um grupo doente. Porque uma célula que não se multiplica é uma célula doente no corpo, né? Uma célula que não se multiplica é uma célula cancerígena, doente, que vai fazer algum mal. Então, ela precisa passar por esse processo de multiplicação para ter saúde, para gerar vida, né? Ele tem o propósito de alcançar pessoas novas, esse é o grande objetivo, é uma ferramenta de evangelização que nós usamos para alcançar pessoas, baseadas em quê? Em relacionamentos. Aliás, uma das coisas que hoje em dia as pessoas mais querem é relacionamentos, né? Um dos motivos da psicologia está tão em alta é porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Isso vai gerando vários tipos de crise na vida das pessoas, sendo muito a questão de cultivar relacionamentos, e as pessoas querem relacionamentos, então é uma excelente ferramenta. Aliás, isso sempre foi assim, né? O homem sempre gostou de relacionamento, e sempre foi a melhor ferramenta para evangelizar as pessoas. E a visão de igreja bíblica precisa incluir o trabalho de pequenos grupos. Aqui eu já falei antes, né, que a questão tanto da igreja do Antigo Testamento quanto a do Novo, nós sempre vemos de novo na Bíblia que pequeno grupo faz parte do jeito de ser igreja, né? É um lugar onde a gente pode conviver e viver a vida de fé mais intimamente. Existem dois sistemas de igreja hoje, dois sistemas. O primeiro é o mais comum no nosso meio, que é o que eles chamam de modelo atual, que a maior parte das igrejas são assim. É uma igreja onde nós temos uma pirâmide invertida, né? E o culto é o grande motivador para que as pessoas se envolvam em ministérios e em demais programas da igreja. Então assim, a pessoa, para ela participar do ministério, tudo começa no culto, elas são convidadas para vir no culto e de repente a esperança é que no culto ela se converta, para daí nós colocarmos ela no grupo de casal, para daí colocarmos ela no culto infantil, para daí colocarmos ela, tudo depende do culto, né? Esse é o sistema atual de igreja. Esse tipo de sistema de igreja tem em torno de 15% dos seus membros trabalhando, né? São os líderes, trabalham, dedicam, correm, vão atrás, pregador, louvor, isso, aquilo, recepção. 15% do trabalho e 85% são apenas consumistas. Vão lá e falam, que bonito fizeram o culto hoje para nós, que legal, criaram um grupo para nós hoje, que bom que eu tenho um grupo de casal para participar, que bom que eu tenho um grupo de jovens que vocês organizam tudo, eu só preciso chegar aqui, a única coisa que eu faço na igreja é chegar e assistir o que vocês me oferecem.
Se nós pararmos para olhar, né, é uma realidade muito normal. E aí a gente ouve, é o tipo de igreja que a gente sempre ouve aquela frase: ah, não tem ninguém para nos substituir, não tem um líder novo, é tudo sempre os mesmos, é sempre a reclamação dos líderes, né? Tudo sempre os mesmos. Mas é porque os próprios líderes que estão trabalhando com dedicação e com afinco não aprenderam a multiplicar sua liderança, não aprenderam a desenvolver novos líderes. Porque é uma igreja que não promove isso. A igreja em si ela não está promovendo isso, uma igreja desse modelo. Por quê? Porque a maioria das pessoas só vão estar lá, não vão ser assistidas, nem vão saber os dons e talentos dela. E se não chegar que nem o Jefferson tocando aqui, nem ia saber que ele toca, entendeu? A não ser que você conheça as pessoas. No pequeno grupo você vai conhecendo as pessoas, né? E aí chega esse segundo modelo de igreja, que é o modelo de igreja baseado em PGMs, ou pequenos grupos, né? O que é o pequeno grupo? Aqui muda. A torre, a pirâmide já é normal. Qual que é a ideia aqui? Os pequenos grupos são aqueles que alavancam a igreja. Hoje em dia muitas pessoas, por exemplo, só um dos exemplos, muitas pessoas quando você convidar vir no culto com a gente, a pessoa já não vai querer ir. Por N razões. Ah, eu sou de outra igreja. Ah, eu não quero ouvir os caras falando mal dos meus pecados. Um dos maiores medos, ah, vou ter que ficar dando dinheiro para a igreja agora. Ah, vou ter que me expor. Tem muitos motivos pelos quais as pessoas não querem ir na igreja. Não estou pronto ainda, não é minha hora, né? Então tem muitas razões para que as pessoas dão para não ir na igreja, no culto, no templo, participar da igreja. Mas quando você pega e fala assim, vamos lá na minha casa, vamos fazer a gente vai ter um louvor no meio de estudo, vamos lá? Ah, vamos, né, na tua casa, tranquilo, né? Ou então, lembra lá do Jefferson? Lembro? Vai ter um pequeno grupo, não, vai ter um encontro lá, a gente vai fazer um louvor, vamos baixar uma palavra, oração, depois vai ter uma comida, vamos lá? Ah, eu conheço ele, vamos lá. É muito mais fácil para a pessoa participar, ir na sua casa, ir num lugar informal, não eclesial, né, para participar. Esse é o primeiro chamariz. Agora, a grande verdade é que vamos ter um grupo desse aqui, 2, 4, 6, 8, 9. Esse aqui seria um pequeno grupo. De 9, eu ia, depois de 1, 2, 3 meses, eu já ia saber quem toca algum instrumento, porque a gente vai conversando. Eu de repente já teria colocado o violão para algum de vocês tocar, ou o teclado, ou qualquer outra coisa. Eu já ia ter ouvido quem canta bem. Eu já ia saber quem gosta de arte. Eu já ia saber quem gosta de trabalhar com criança. Eu já ia saber quem gosta de cuidar dos necessitados. A gente vai descobrindo as pessoas, aquilo que eles podem trabalhar nos ministérios da igreja. O pequeno grupo, ele começa a alavancar para os ministérios, né? Para o próprio pequeno grupo, né? Por exemplo, tem o quebra-gelo dentro do pequeno grupo, né? Eu falo, você quer fazer o quebra-gelo semana que vem? Vou descobrindo as pessoas que têm aptidão para servir, dentro dos ministérios, dentro dos programas e dos cultos. Por quê? Porque daí, vamos usar a Ana, vamos mudar um pouco o exemplo. A Ana foi no pequeno grupo da Luísa, mas a Ana não gosta muito de igreja, né? Meio pecadora, a gente conhece a Ana, né? Então ela não gosta muito de ir na igreja, mas a Luísa é amiga dela, tá? Elas vão passear no shopping, tira foto do espelho junto e resolveu ir junto lá, entendeu? Aí tá lá, foi lá uma vez, gostou, conheceu a Lari, tá lá de boa, foi a segunda vez, começou a gostar, começou a ir a terceira vez, aí quarta vez, dali a pouco ela diz, vamos no culto domingo junto com a gente, a Lari também vai, a Letícia também vai. Vamos, né? Vocês são legais, eu vou com vocês. Quer dizer, a gente trouxe ela para um ambiente de amizade, e esse ambiente de amizade anima ela de ir no culto, porque daí ela não tem mais um medo, a preocupação, um monte de coisa da igreja, porque ela já está dentro do ambiente de confiabilidade, né? Então o pequeno grupo, ele alavanca as pessoas para participar dos cultos. Então o pequeno grupo, ele motiva as pessoas a se envolverem nos ministérios, nos programas e no culto. E aí, aqueles 15% se tornam líderes que treinam novos líderes, e os 85% são pessoas que se envolvem em outros ministérios. Porque daí nós temos lá 100 pessoas no culto, 10 pequenos grupos reunidos ali, líderes, e tem pessoas que não são líderes, mas que levam quebra-gelo, um pequeno grupo, que fazem uma oração no pequeno grupo. Talvez já estão dando discipulado, ou estão fazendo discipulado. Talvez estão se envolvendo no Ministério de Artes, no Ministério de Dança, que nós no caso não temos, mas arte nós já estamos começando, em teatro, né? Ou se envolve no Ministério de Louvor, ou se envolve em algum outro ministério. A pessoa começa a se envolver e a servir também, né? E tem uma frase que diz que líder que não crente que não serve para ser crente, né? Porque o crente está aqui para servir. A essência do cristianismo é servir ao teu próximo, né? Por que os pequenos grupos são importantes? Primeiro, porque é uma ferramenta de evangelismo. E
Pequeno grupo nada mais é do que um grupo de amizade, de relacionamentos. Né? Isso tudo por quê? Porque está no nosso jeito de ser, nós somos relacional, nós somos criados por Deus, nós fomos criados por Deus para ter relacionamento com Ele. Deus, na sua essência, Ele é relacional, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo em um só. Né? Então nós temos no nosso DNA a essência do relacionamento. E por isso o relacionamento é a melhor maneira de nós evangelizarmos. Então, o PGM é importante porque nós vamos usar isso como uma ferramenta de evangelismo. Quem que nós vamos convidar? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu tio, sua tia, seus primos. As pessoas com quem você trabalha, as pessoas com quem você pega ônibus todo dia, se alguém pega ônibus todo dia. As pessoas com quem você joga bola, sua vizinha, alguma pessoa com quem você com frequência encontra e conversa. Essas pessoas. Ninguém vai lá na praça olhar para uma pessoa que desconhece, ei, vai lá em casa, meu pequeno grupo. Não, você vai convidar os seus amigos, seu grupo de relacionamentos. Por isso dá tão certo, e por isso é uma ferramenta importante. Porque como é um grupo de relacionamentos, é mais fácil das pessoas irem e participarem juntos do pequeno grupo. É uma ferramenta de discipulado. Que eu já coloquei, a pessoa começa a participar do pequeno grupo com o tempo, né, de caminhada também, com a disposição de tempo dos líderes, ela é envolvida em um discipulado. E aí a primeira preocupação do líder eu sempre vou ter que discipular? Não necessariamente. No começo sim, né? Mas depois de um tempo vai ter pessoas que já discipularam. O líder não vai ser o único que pode discipular. Qualquer pessoa que passou pelo discipulado, ela é apta para discipular. Então, dali a pouco, no começo, o líder tem que ter um dia a mais para discipular, sim, mas depois, com o tempo, vai ter várias pessoas que vão estar juntos para discipular, para caminhar dentro daquele pequeno grupo. Né? Então, a ideia é que no pequeno grupo surge essa possibilidade de um discipulado. É o pastoreio, isso é muito importante. Uma das frases da igreja pequeno grupo é que cada casa é uma igreja e cada líder é um pastor. Cada casa é uma igreja e cada líder é um pastor. E isso Martinho Lutero dizia. Martinho Lutero dizia que todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós somos pregadores, todos nós somos pessoas que precisam pastorear o seu próximo. Isso é o sacerdócio geral de todos os crentes. Está no DNA da igreja protestante. E isso é um fato, porque o que acontece? Estamos aqui no nosso pequeno grupo, eu conheço vocês, eu estou caminhando com vocês. Eu sou a pessoa que vai estar mais próxima de vocês como líder, que vai poder ver que vocês estão com problema, tentar ajudar vocês nos seus problemas. Às vezes, como eu falei antes, um grupo grande é difícil, tem pessoas que estão lá, que estão na igreja, cumprimentam, sorrindo, eu não sei como é que estão as pessoas. Eu tenho o hábito de ser cumprimentando todo mundo nos cultos, mas eu não sei de fato como eles estão. Até porque quando eu falo, oi, tudo bem, como é que você está? Ninguém sente assim, pastor, estou com um problema, vamos conversar agora. Porque eles sabem que vai começar o culto, nem teria como a gente sentar e conversar naquele momento. Né? Poucas pessoas, os mais próximos, sim, dizem, não estou muito bem, podemos conversar durante a semana. Pessoas com quem a gente convive direto na igreja, eles têm essa liberdade. Mas pessoas com quem a gente não conhece, não tem muito essa liberdade. Então, o líder de pequeno grupo, ele vai conseguir chegar nessa pessoa. Ela vai conseguir ajudar nos seus problemas. Já se torna uma referência. Não tem que só o líder pegar e ir atrás, porque a pessoa já vai saber, estou com um problema, o meu líder aqui é o Jussan, eu vou ligar para ele. Já se cria naturalmente esse vínculo de conversas. E aí, se o Jussan não souber resolver o problema, que é um dos nossos líderes, né, ele aí vai vir trazer para mim. Quer dizer, antes de trazer para mim, ele vai conversar com a pessoa. Olha, eu não consigo te ajudar mais, vamos conversar com o pastor Israel. Eu vou junto contigo se tu quiser. Aí vem e a gente conversa, então fica muito mais fácil de pastorear, né? Então o pequeno grupo, ele é um pastoreio verdadeiro, na prática, onde a gente consegue caminhar com as pessoas. E por fim, prepara novos líderes, né? Acho que já ficou bastante claro como é a ideia inicial de sempre estar preparando novos líderes, envolvendo as pessoas, os ministérios e dentro do próprio pequeno grupo. Claro, tudo começando junto com o discipulado. Então, quais são as dinâmicas de um pequeno grupo durante o encontro? Primeira coisa é o quebra-gelo. Vou ser bem sucinto aqui, tá, gente? Porque a gente tem uma palestra que é só sobre isso. Mas o quebra-gelo não é uma dinâmica difícil, nem que você expõe as pessoas, nem que você sai correndo dentro do pequeno grupo. O quebra-gelo, o melhor quebra-gelo é só uma pergunta que você lança para a pessoa. Sei lá, tá todo mundo lá sentado esperando começar, daí a pessoa do quebra-gelo fala assim, qual que é a brincadeira que vocês gostavam de fazer quando era criança? Pronto, quebra-gelo. Por que você quebra-gelo?
Porque todo mundo chega com pensamentos diferentes, ideias diferentes, trabalho, tá cada uns conversando aqui, outros ali e tal. Daí a pouco alguém fala assim, o que você gostava de brincar quando era criança? Todo mundo para e se concentra numa única conversa. Ah, eu gostava de jogar bola, eu gostava de bolinha de gude, eu gostava disso. Ah, legal, então tá. Aí vai pro louvor. Quebra-gelo é isso. É quebrar aquelas barreiras que tinha ali dentro antes de começar e focar todo mundo junto numa conversa só. Terminou, todo mundo falou, ou todo mundo que quis falar, falou, daí não é outra coisa, o quebra-gelo é assim, vai lá, Dash, você agora, o que você fazia? Vai lá, Ana, você... Não é assim. Fala assim, olha, eu quando era criança, por exemplo, eu gostava de fazer, brincar na areia e fazer a cidadezinha na areia com toquinho, fazer toda uma cidade de areia com toquinho. Aí eu vou esperar alguém de vocês falar, entendeu? Aí daí a pouco a Letícia fala, ah, eu gostava de brincar de boneca com espiga de milho. Entendeu? Daí ela vai falar alguma coisa assim, entendeu? E aí outros vão falando. A ideia é justamente, inclusive, não é de fazer em forma de círculo, para ninguém se sentir obrigado a falar. A ideia é que possa ser bem esporádico, para quem quiser falar, falar, e quem não quiser falar, não vai falar. Uma pessoa nova que nunca foi, que é meio tímida, não vai querer falar. Não vamos obrigar ela a falar. Né? Depois desses 5 minutinhos, aí vem o louvor. Louvor também não é aquele negócio que vai ficar 3, 4, 5, 6 hinos. Geralmente toca ali uns 2 hinos. Geralmente já pensando no tema que vai falar, talvez um ou outro, ou um hino que tocou no culto, que é muito legal, ou um hino aleatório que você gosta de tocar, né, quem for fazer um louvor, mas uns 2 hinos de louvor ali para ter um momento de contemplação, de adoração, né, não é um momento de entretenimento, né, a mesma coisa que no culto, é como a parte da edificação. Nós já usamos essa expressão para quebrar a ideia de que o líder vai pregar, não é uma pregação, é um momento de edificação. Pregação nós temos no domingo. Uma pregação de culto de domingo leva meia hora. Às vezes, nos pequenos grupos, né, as pessoas têm a tendência de falar mais do que meia hora, mais tempo do que a própria pregação. E não é isso. A ideia da edificação é levar ali. O líder vai fazer uma introdução, um resumo do que foi pregado em 10 minutos, no máximo. E aí depois disso entra para as conversas, que são 3 perguntas que são elaboradas. Já vai num esboço, né? Eu geralmente escrevo, mas que o líder também pode fazer, porque às vezes eu faço 3 perguntas, o líder olha, não entende, mas tem outras perguntas. Então a gente tem o esboço instrutivo, mas não quer dizer que não pode se criar novas perguntas. Eu sei que é o que faz, ele faz uma introdução de uns 10 minutinhos e aí vai para as perguntas, e a ideia é que seja perguntas abertas que todos possam responder, e aí vai tempo. E depois disso é um momento bem rápido também, que é a visão. O que é a visão? Nós sempre vamos trabalhando durante o nosso encontro de pequeno grupo, bem no final, depois da edificação, claro, tem oração também aqui, né, as orações no meio, né? A gente sempre trabalha para encerrar qual que é a visão do grupo. O que a gente fala? A gente vai dando algumas dicas. Por que o grupo se reúne? Né? Às vezes fala assim, nosso grupo tem um objetivo de convidar outras pessoas, então você pode convidar seus amigos, quem quiser vir pode estar vindo. Outra vez, nosso grupo tem o objetivo de discipular, se você quiser um discipulado pode participar com a gente, dá o teu nome, vamos conversar. O nosso grupo tem o objetivo de se multiplicar, quando ele estiver grande, né? Já vai trabalhando essa ideia, multiplicar, nós não somos um grupo só para nós, daqui a um tempo, né? Vai se criar um outro grupo, de repente na sua casa, se você gostasse de te receber na sua casa, pode ser lá. Vai passando para as pessoas qual que é a visão do grupo. Por que pequeno grupo é importante? De maneira geral, a visão celular, quando se fala em visão celular, é isso, de pequenos grupos. De modo generalizado, é a igreja em células, né? Que é o nome mais famoso, mais popular, né? Então, por isso é visão celular. Visão celular é essa igreja em células. Quais são alguns resultados no mundo hoje da igreja em célula? A igreja do David Chu, em Seul, na Coreia do Sul, é a maior igreja do mundo. Ela tem só 1 milhão de membros. Pouca, né? A igreja é um estádio, tem cultos direto no domingo lá durante a semana. Eles têm 25 mil pequenos grupos e 1 milhão de membros lá na Coreia do Sul, né? É a igreja do Evangelho Pleno. Outra igreja, mas lá tem a igreja do César Castelhanos, que tem 250 mil membros. Também tem 25 mil pequenos grupos. Isso quando foi feito o estudo, né? Hoje pode ter mudado, é a Missão Carismática Internacional. Tem também em El Salvador, a igreja do Mário Veiga. Igreja Missão Elim tem 9 mil pequenos grupos e 120 mil membros. Tem a igreja Batista Yopougon,
lá na Costa do Marfim, lá na África, na Costa do Marfim, e nem é no sul, é mais ou menos no centro, bem aqui assim, ó, 150 mil membros a igreja de 150 mil membros. No Brasil, uma das grandes igrejas é a igreja do pastor Abi Huber, em Santarém, no Pará, 60 mil membros e 8 mil pequenos grupos. Dentro da cidade de Santarém, 60 mil membros. Tem várias igrejas assim hoje que são voltadas para pequenos grupos. E é o desafio para vocês. Venham fazer parte desta visão de pequenos grupos multiplicadores.